Amém. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Eu farei aqui a leitura dos versos 8 e 9 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Nós estamos vivendo um tempo em que o cinema tem produzido muitos filmes de super-heróis. E um dos superpoderes que talvez seja assim mais explorado em todas as mitologias de heróis, seja da antiguidade ou os heróis modernos, é aquele superpoder que dá a capacidade de telecinese, de leitura do pensamento. Tem vários heróis desses dos quadrinhos e dos filmes que são dotados com essa capacidade de ler os pensamentos das pessoas. E eu fico aqui pensando comigo, se a gente tivesse essa habilidade, a habilidade de ler os pensamentos das pessoas. Como você acha que as coisas seriam se você pudesse ler os pensamentos das pessoas? Se você pudesse saber exatamente o que as pessoas estão pensando. Há alguns teóricos que dizem que se isso acontecesse, o mundo ficaria caótico. Já pensou? Uma reunião com os líderes mundiais. Agora mesmo, a Rússia está em uma situação de hostilidade ali na fronteira da Ucrânia. Vladimir Putin está ali com, aparentemente, sanha de guerra, mas ninguém sabe exatamente o que ele está pensando. Com certeza, o presidente dos Estados Unidos, ou da China, ou das superpotências que estão ali na Europa, estão ali tentando entender e decifrar o pensamento desse líder mundial, ali na fronteira da Ucrânia. E se eles pudessem se reunir numa sala e tudo aquilo que eles pensam pudesse ser de alguma maneira revelado? Alguém disse que isso causaria um caos, seria muito perigoso, se a gente realmente pudesse ler o pensamento das pessoas. Pudera. O pensamento é um lugar que a gente considera seguro, e só nosso. É a sede do nosso intelecto, a sede da nossa razão, é onde a gente guarda informações, é onde a gente armazena a memória, é onde a gente processa as ideias, e é onde a gente dá sentido às coisas, é tudo no campo do pensamento, onde a gente desenvolve habilidades e criatividade, é no campo do pensamento. É onde até mesmo a nossa originalidade, de alguma maneira, é alimentada e também colocada em ação, no pensamento. O problema é que o pensamento também é o lugar onde a gente guarda as coisas mais íntimas nossas. É onde guarda os nossos segredos. E é onde também a gente armazena nosso pecado. A Bíblia usa coração muitas vezes de forma intercambiável com pensamento. Pensamento e coração, sentimentos e razão são coisas que fazem parte da alma do ser humano. E a gente guarda também nos pensamentos nossos alguns sentimentos. Sentimentos às vezes feios, ira, inveja, ressentimento, luxúria. São coisas que acontecem na mente primeiro, antes de se extravasar para a realidade externa.
elas vêm de dentro para fora. Jesus ensina isso. E talvez seja por isso que a gente não quer, afinal, que as pessoas saibam o que a gente está pensando. Mas nessa breve passagem aqui, que o apóstolo Paulo dirige a uma igreja, a irmãos, a gente vê aqui logo no verso 8, ele está falando com irmãos, pessoas que foram salvas, crentes. E ele fala para esses crentes que Deus se importa com as coisas que a gente pensa, que o pensamento é um lugar importante para Deus e para a nossa vida cristã. E eu quero então meditar um pouquinho com vocês nessas palavras do apóstolo Paulo, porque aqui ele encoraja a igreja, ele apela para aqueles irmãos, para que façam um esforço para ocupar a sua cuca, para encher a sua cabeça, a sua mente, de coisas que ele vai chamar de excelentes, de virtuosas. E ele dá uma lista para a gente de virtudes que são importantes de ser nutridas no campo do pensamento. Embora essa lista de virtudes do apóstolo Paulo não seja exaustiva, quer dizer, ele não está dizendo ou falando de todas as possíveis virtudes. Não, ele cita algumas apenas. Mas as virtudes que ele cita, de forma que não exaustiva, mas ilustrativa, são virtudes importantes e que de alguma maneira revelam quem nós somos. De certa maneira, aquilo que nós pensamos, nós somos. O apóstolo Paulo está dizendo isso para a gente. A gente pode olhar um pouquinho algumas dessas virtudes e meditar nelas. Ele fala que a gente tem de pensar em tudo que seja verdadeiro. E isso remete a gente a entender que o cristão é chamado a amar a verdade. Aliás, esse mesmo apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, ele vai dizer que parte daquela armadura com a qual o cristão deve se revestir é a verdade. Em Efésios 6,14, nós devemos nos revestir da verdade. E a verdade aqui é importante porque Deus é o Deus da verdade. Paulo vai dizer isso em Romanos 3,14. Deus é o Deus da verdade, ele não pode proferir mentira ou que seja falso. Mas Deus é verdadeiro. Ainda mais, Cristo, em João 15, 26, dirá que Ele mesmo é a verdade. Eu sou, os irmãos sabem citar de memória? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou a verdade e ainda mais. João também vai dizer, pelas palavras de Jesus, em João capítulo 15, verso 26, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E essa expressão, o Espírito da verdade, aparece várias vezes neste evangelho, o evangelho de João, dizendo que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. E que, ainda mais, a palavra de Deus, em Colossenses 1,5, é a verdade. Ali o apóstolo Paulo vai dizer que a mensagem que ele pregou é o evangelho, ou seja, a boa notícia da verdade de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E Jesus ainda vai dizer que esta verdade, Pai, Filho e Espírito Santo, verdade revelada na palavra, é uma verdade libertadora. Por que libertadora? Porque ela abre os nossos olhos, nos permite enxergar a realidade real. E um dos grandes problemas que nós vivemos na nossa sociedade é que nós não queremos enxergar as coisas como elas são, até porque às vezes a verdade dói. E é por isso então que, não raras vezes, até mesmo cristãos mascaram a verdade com falsidade, uma ideia fabricada acerca de si mesmo, aquelas ideias que a gente gosta de introjetar e que são muito evidentes, especialmente nesse mundo de redes sociais, né? As redes sociais, elas de alguma maneira servem ali como um propulsor, né, de ideias que nós temos sobre nós mesmos, ou que nós queremos que as pessoas acreditem sobre nós.
Mas não é raro nós fabricarmos essas verdades sobre nós, para que as pessoas vejam coisas que nós não queremos, que nós queremos que elas vejam. Na verdade, ela nos liberta da ilusão, da falsidade, do engano, do auto-engano. E ela nos coloca em uma relação real com o nosso Criador. Então, às vezes a gente acha que verdade é só um conjunto de informações acerca de alguma coisa, mas não é isto. Essa é uma forma simplificada de pensar na verdade. A verdade real, ela é estabelecida por Deus. Ela apresenta a realidade a nós, de um Deus Criador, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que define por si só e nele mesmo o que é a verdade e que nos chama para viver numa relação de verdade com Ele. E quando a gente vive assim, a gente vai fazer o que Deus faz. Porque desde a eternidade passada, se é que a gente pode colocar a eternidade dessa forma, Deus fala a verdade para si mesmo, Deus se autoglorifica, se exaltando e dizendo a verdade para si mesmo, e chama todos os seus filhos, todas as suas criaturas até, a viverem a verdade diante dele. O apóstolo Paulo diz que isso deve ocupar o nosso pensamento. E quando nós entendemos que Deus mesmo é a verdade, que a palavra dele é a verdade, que Cristo é a verdade, que o Espírito é a verdade, nós vamos viver vidas de verdade, vidas reais, que são inteiras e íntegras, com toda honestidade, reconhecendo quem Deus é e quem nós somos. Mas o apóstolo Paulo ele vai adiante. Ele diz que, além da verdade, que do ponto de vista ético vai implicar naturalmente que sejamos agora íntegros na nossa relação, na nossa palavra, que aquilo que dizemos seja verdadeiro, seja honesto, seja franco, seja sincero, seja inteiro. Quer dizer, que na maneira como as pessoas nos veem, elas vejam em nós verdade, e não engano, mentira, fabricação e ilusão, mas honestidade. Nós também somos chamados, ao mesmo tempo, a meditar e pensar naquelas coisas que são respeitáveis. Tudo que é respeitável, diz o apóstolo Paulo. E aqui ele usa essa expressão porque Deus mesmo é digno de todo respeito, de toda honra, de toda reverência, de todo louvor, e ele agora chama os seus filhos, os crentes, para, de forma semelhante, serem honrados e dignos na maneira como vivem. E viver com dignidade não é moleza, mas começa no pensamento. Isso significa que precisamos então eliminar do pensamento todo tipo de frivolidade e superficialidade. E não é difícil para a gente ser superficial. Em oposição com a respeitabilidade, a superficialidade é aquela coisa de quem não se compromete com nada, de quem é raso, de quem não quer e nem busca profundidade em nada. No que faz, no que pensa, é sempre raso, está sempre na superfície, desconectado da realidade, desconectado da verdade, e acaba desenvolvendo o gosto por coisas banais, sem importância, sem seriedade. Pessoa que não é respeitável, ela nunca é levada a sério. As coisas que ela diz são frívolas, são superficiais. Ninguém dá importância. Mas o apóstolo Paulo diz que o que ocupa o pensamento do cristão é o contrário disso. Respeito, dignidade, honra, são coisas que estão em Deus, que nós somos chamados a emular, a copiar, a produzir no nosso coração. Ainda mais, ele vai dizer tudo que é justo,
E aqui ele fala de um tipo de justiça que envolve a retidão de caráter. Deus é justo, Deus é santo. O justo ele tem um compromisso com aquilo que é certo. O justo ele tem um compromisso com aquilo que é bom. Ele não é indiferente com o sofrimento. Ele não é indiferente com a injustiça, com a malícia, com a violência, com a maldade. Há um sentido de justiça. Aliás, para o qual o Senhor Jesus Cristo nos chama também no seu Sermão do Monte, que deve ocupar o nosso pensamento, de modo que, quando nós nos deparamos com a feiura do mundo, isso causa indignação no nosso coração. Quantos de nós acompanhamos essa semana as notícias daquele jovem que foi espancado lá na cidade do Rio de Janeiro, por causa de uma briga de trabalho? Quanto de tristeza isso causa no nosso coração. Vemos a vida humana sendo aviltada dessa maneira, brutalmente retirada de alguém, de forma injusta. Ou quando simplesmente a gente liga o noticiário e se depara com todas as coisas que acontecem todos os dias, mesmo na nossa cidade, no nosso país. Violência, maldade, brutalidade, corrupção, mentira. Essas coisas, todas elas precisam ser bem discernidas. É preciso que o cristão ele entenda aquilo que é belo e aquilo que é feio, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Há um senso de justiça para o qual nós somos chamados. O apóstolo Paulo vai dizer que isso precisa ocupar o nosso pensamento. E ele segue, trazendo mais algumas virtudes que precisam estar presentes em nossa vida. Ele fala de pureza. E aqui, basicamente, ele está falando de castidade, em oposição com a sensualidade, com a luxúria. Lembra, ele escreve para uma igreja que se estabeleceu ali na Europa, na cidade de Filipos, cidade gentílica, pagã, onde inclusive haviam cultos dedicados a vários deuses. Muitos desses cultos eram marcados por imoralidade sexual, até orgias aconteciam em alguns desses cultos. Muitos daqueles que foram convertidos estavam acostumados a ver essas coisas no seu dia a dia, e até mesmo alguns deles até participaram desses cultos. E o apóstolo Paulo agora vai dizer que a fé cristã os chama para um tipo de pureza, de mente, que limpa, que purifica a mente dessas inclinações carnais à sensualidade, à lascívia, à luxúria. Não que hoje vivamos um tempo muito diferente. Você ligar o seu aparelho celular aqui, não precisa ir muito longe. Tanta pornografia que afeta hoje a mente de tantas pessoas. Dados assustadores apontam que os cristãos, as igrejas, estão entre os que consomem pornografia. Muitos pastores, muitos líderes. Há alguns dados estatísticos que apontam para o problema da pornografia como sendo algo que afeta tão terrivelmente a mente que agora todas as relações, de alguma maneira, passam a ser informadas por aquelas imagens. A pessoa deixa de enxergar o outro próximo como imagem de Deus, mas como um objeto para a sua sensualidade. Coisa terrível, mas tão real e tão forte. Alguns vão dizer que os estímulos que a pornografia produz são semelhantes ao de uma droga poderosa como a cocaína, e que é viciante, que a mente pode ficar cheia, repleta dessas coisas. O apóstolo Paulo, por outro lado, chama os cristãos a encherem a sua mente de coisas puras, santas. O tipo de pureza que nós precisamos ter diante de Deus, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, e a combater a sensualidade com santidade, uma santidade da mente.
E ele vai adiante. Ele ainda fala de coisas amáveis, coisas de boa fama. E aquilo que é amável é o que promove o amor, é o que promove o bem, é o que promove a beleza. Normalmente, a nossa natureza é mais vingativa. Ela, de alguma forma, ela nutre amargura e ressentimento, vingança, espírito crítico. O apóstolo Paulo está dizendo que o cristão ele precisa ser o contrário disso. A substituir as palavras de amargura por palavras de doçura. Tudo que é amável, tudo que é bom. É preencher a nossa mente, o nosso vocabulário, nossa linguagem, nosso pensamento, com aquilo que é santo, com aquilo que é bonito, que não seja vergonhoso. E aí ele vai dizer adiante que seja de boa fama, de boa reputação, ou seja, aquilo que é bem visto. Essa é uma expressão que aparece só aqui, na Bíblia toda. E, basicamente, aquilo que é de boa reputação ou de boa fama é aquilo que é digno de ser repetido. E, mais uma vez, a gente vive num tempo em que as pessoas, elas não se importam tanto mais com até mesmo a aparência das coisas más. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos nos preocupar até mesmo com a aparência das coisas e promover as coisas amáveis e de boa fama. Basicamente, com essa lista exemplificativa de virtudes, o que o apóstolo está dizendo é que Deus se importa com o que você pensa, que aquilo que está na sua mente é importante para Deus. Aliás, ele já sabe o que está na sua mente. O salmista diz isso no Salmo 139, versos 23 e 24. Tu me sondas e me conheces, tu conheces os meus pensamentos. Hebreus, capítulo 4, verso 13, vai dizer que Deus sabe todas as coisas que nós pensamos. E o que ele está chamando a gente aqui é a desenvolver uma mentalidade, um pensamento, com a mente de Cristo. Porque essas coisas todas que o apóstolo Paulo descreve aqui, são coisas que Cristo pensava. Cristo pensa. Essa é exatamente a mente de Cristo. E ocupar o pensamento é encher a mente, é encher a cachola dessas virtudes. Há um exercício aqui para o qual a gente é chamado a fazer. Há um tipo de atitude aqui que nós somos ensinados, somos encorajados. Há um apelo que o apóstolo Paulo fala quando ele nos chama a ocupar a mente com essas coisas. Nesses rápidos exemplos que eu dei aqui, ficou muito evidente que é fácil para a gente ocupar a mente da gente com o oposto de todas essas virtudes, com coisas da nossa natureza pecaminosa. A gente já vem com essas coisas de fábrica, a gente já vem com a mente bagunçada, com a mente estragada, de fábrica. O que a gente precisa agora é encher a mente da gente com aquilo que é santo, com aquilo que é amável, com aquilo que é justo, com aquilo que é belo. E há muitas maneiras pelas quais nós podemos fazer isso. Isso que os irmãos fazem aqui hoje é uma das maneiras pelas quais nós enchemos a nossa mente das coisas santas, dedicando o nosso tempo a ouvir a palavra de Deus, a estar junto dos santos da igreja, cantando palavras da redenção e da salvação, as obras de Deus na nossa vida, orando, falando com Deus pelas orações, lendo a palavra dele, meditando nela e considerando o ensino e a exortação das Escrituras. São meios pelos quais a gente enche a mente com as coisas santas. Mas sabe de uma coisa? Ter essa mente de Cristo, mesmo com todo esse esforço que a gente faz, sem a graça, a gente não dá conta. A gente não consegue. Em tempos recentes apareceu aí a figura profissional do coach. Você deve ter ouvido falar do coach. Tradução da palavra inglesa do coach é treinador.
E é um profissional que tem até agora uma certificação que visa aplicar técnicas para o desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, né? E que tem o propósito de ajudar as pessoas a conhecerem a si mesmas e a desenvolverem as suas habilidades. E oferece um tipo de treinamento para a mente, para que essas pessoas possam evoluir profissionalmente. Esses, então, são treinadores de performance, e eles usam técnicas de incentivo e de desafios para as pessoas superarem os seus limites. Esses são os coaches. E eles vão afirmar, muitos deles, está na base do pensamento do coach, que o homem é um ser autônomo, e que ele precisa, então, promover a autonomia da sua mente, porque é possível ao homem um tipo de autorrealização por meio do autoconhecimento. E aí ele mentaliza os seus objetivos e vai atrás deles. Só que o apóstolo Paulo ensina para a gente, não a autonomia da mente, nem a autorrealização, e muito menos melhoramento pessoal, porque nós não somos seres autônomos. Nós somos, em primeiro lugar, criaturas. E, por si só, isso faz da gente seres dependentes. Aliás, foi o desejo de autonomia que afastou o homem de Deus. E quando o homem se afastou de Deus, ele tentou de alguma maneira ser a sua própria origem, o seu próprio fim. Tudo que ele conseguiu foi trazer autotormento para si mesmo, quase causando a sua própria extinção. Não, a gente não vai conseguir a autorrealização só se a gente mentalizar coisas boas. E não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para a gente. Isso fica evidente, primeiro, quando ele chama aqueles para quem ele se dirige de irmãos. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para pessoas que já foram transformadas na sua mente. Para pessoas cujo coração e mente foram, de alguma maneira, mudados. Pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. Irmãos, aqui é uma posição da igreja, de pessoas que já experimentaram um novo nascimento. Um nascimento que renovou a sua mente, que levou a mente dessas pessoas agora a desenvolver a mente de Cristo, a estarem cativos a Jesus Cristo. Eles foram alcançados pelo poder do Evangelho, pelo poder santificador do Evangelho, que é o que nos concede a graça agora de olhar para Deus e ver em Deus a verdade, e ver em Deus a pureza, em ver em Deus a virtude, em ver em Deus aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, que é santo, e desejar estas coisas, desejar vivê-las, desejar possuí-las, desejar nutri-las, desejar desenvolvê-las. Paulo chama a gente aqui a desenvolver um caráter, que começa com a maneira como nós pensamos, que começa com aquilo que a gente põe na mente da gente, porque assim a gente glorifica a Deus, e graças a Deus, pela autodeterminação de Deus, porque Deus sim é autônomo de eleger e salvar homens. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, verso 4, que Deus elegeu homens para a santificação. E ele vai dizer também em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, que nós somos santificados no nome de Cristo pelo Espírito, chamados a cultivar agora uma mente santa, para colocar fim a essa autodestruição da qual nós somos naturalmente dotados, e ter uma mente que não é mais entregue a nós mesmos, à mentira e à fabricação de ilusões, à impureza, à ira e à inveja, aquelas coisas vergonhosas que nós não queremos que as pessoas leiam da nossa mente, mas a virtude, a excelência. Se há algo virtuoso, se há algo excelente, se há algo de boa reputação, o apóstolo Paulo está dizendo, isso vem de Deus. A gente não pode fabricar essas coisas, vem de Deus. E agora, como irmãos, nós somos chamados a ocupar a nossa mente dessas coisas. E Paulo deu um exemplo disso. Sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo disse que
É possível sim ter o superpoder de ler os pensamentos. É possível. O pensamento do cristão tem que ser lido, gente. O cristão tem de ser alguém cujo pensamento se materializa na vida. Ele disse que ele fez isso. Gente, vocês viram isso em mim, vocês ouviram isso de mim, vocês aprenderam isso de mim. Eu sou assim, disse o apóstolo Paulo. Então me imitem, porque aquelas coisas que eu penso, vocês veem na verdade da minha vida, na maneira como eu me relaciono com vocês. Ele está na cadeia, escrevendo essa carta aos Filipenses. E ele sabe que ele tem um exemplo que pode ser imitado, e chama todos nós a sermos exemplares, e temos uma mentalidade tal, que as pessoas saibam o que a gente está pensando, sem que a gente tenha vergonha, porque os nossos pensamentos glorificam a Deus. Pode ver o que está aqui dentro, diz o apóstolo Paulo. Vocês viram, vocês ouviram, vocês aprenderam. A igreja podia ler os pensamentos de Paulo. E ele chama a gente a ter os nossos pensamentos também. Evidentes. Evidenciados pela maneira como a gente vive. As coisas que a gente diz, as coisas que a gente faz. Que fique claro para todo mundo que está aqui dentro. Quando alguém olhar mais perto, vai ver arete, vai ver virtude, excelência. E a gente vai poder dizer, isso não vem de mim, não. É dom de Deus. E aqui a gente tem uma promessa. Também uma garantia. Um trocadilho legal que o apóstolo Paulo faz aqui. Porque no finalzinho da passagem anterior, ele fala que a paz de Deus vai encher o coração da gente. Não é isso? Lá no verso 7. Paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. Agora ele vai dizer que o Deus da paz está conosco. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus veio habitar com a gente. Ele não está longe lá no céu, só julgando os nossos pensamentos, de modo que a gente tem que ficar com medo do que Deus está pensando da gente. Não. Paulo está dizendo, o Deus da paz, ele vem habitar no meio do seu povo. Lembra, se ele elegeu homens e mulheres para santificação, então, Efésios 1:4, depois você lê lá. Então, ele mesmo se ocupa de santificar a sua mente e de habitar no meio do seu povo. Tudo que ele chama você a ter é fé. O Deus da paz estará convosco. Você crê nisto? Você crê nisto? Porque se você não consegue, bem-vindo ao clube, ninguém consegue ser assim. É só pela graça, você precisa colocar sua fé em Jesus, confiar nele, na obra dele, naquele que já tem essa mente santa. Você pode confiar nele, e é ele quem vai santificar a sua mente. Você é santificado em nome de Cristo, pelo Espírito, e foi eleito para isto, foi salvo para isto, para ter a mente de Cristo. Se você não tem e quer ter, busque Cristo, confie em Cristo, clame o nome de Cristo, confesse Cristo, e Ele te garante que o Deus da paz estará com você, habitando junto de você. Se você já é irmão, então, entenda que essa posição que você tem, de ser um santo, por presciência e determinação de Deus, chama você agora a experimentar as excelências de Deus. Faça isso, meu irmão. Não perca o seu tempo com as coisas frívolas.
Não encha a sua mente com as coisas vãs. Nosso mundo está cercado delas. Nosso coração é uma máquina de produzir ídolos, de produzir pensamentos maus e vãos. Não. Trabalhe duro, se esforce. Encha a sua cuca, encha a sua mente. Aquilo que é bom, que é santo, que é belo. Porque você foi chamado para isso. E você foi, deixa eu usar essa palavra, empoderado para isso. Deus mesmo te dá graça. Agora, força no Espírito dele, para que você se alimente das coisas do alto, para que elas encham a sua mente, para que você renove a sua mente, para experimentar as coisas boas e agradáveis de Deus. Isso é bom, você vai viver melhor, você vai viver uma vida plena, de verdade, sem ilusões, sem escravidão pelo pecado, sem falsidade, mas experimentando alegria, que aliás é assunto dessa carta aqui aos Filipenses, uma alegria real, verdadeira, que você só tem em Cristo, quando sua mente está cativa nele. Que Ele te ajude então, me ajude, nos ajude a encher a nossa mente, nosso coração, daquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama e virtuoso, para a glória do nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nós nos vemos insuficientes para isto. Nós não temos naturalmente a mente de Cristo, mas cremos no poder do Teu Evangelho, da Tua Palavra, para transformar a nossa mente. E pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós e com graça haja em nossa vida, para que os nossos pensamentos sejam cativos ao Senhor. Se há alguém que ainda não expressou fé em Jesus aqui em nosso meio, que o Teu Espírito se agrade em dar a este coração, esta alma, esta convicção da fé em Jesus, como único meio de nós termos uma mente cristã e uma vida que agrada e glorifique a Deus. Que seja a obra do Senhor e do Teu Espírito nos corações. Em nome de Jesus. Amém.